Evangelho, conforme escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 8, versículo 1 ao versículo de número 3. Que nos diz assim, meus amados: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Quantos dizem amém? Rapidamente eu chamo a atenção da igreja para identificarmos nesse texto algumas qualificações de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns teólogos afirmam que Mateus escreve este evangelho embasado nas qualificações de Jesus. A princípio, mostrando Jesus como um verdadeiro judeu da linhagem de Abraão e também como alguém que tinha direito ao trono real, descendendo de Davi. E assim, dentro desta ótica, Mateus vai discorrendo sobre a vida de Jesus e mostrando suas qualificações. E a princípio nós destacamos aqui quando este homem leproso vem ao encontro de Jesus, e o versículo de número 2 diz que, adorando, chama-lhe Senhor. Esta é a primeira qualificação de Jesus no texto. Jesus como Senhor, sendo adorado, reconhecido por este homem como soberano, governador de tudo, dominador de todas as coisas. Até porque o texto nos ajuda, como uma forma de revelação, mostra Jesus descendo do monte, mostrando que Jesus vem de cima, vem do alto. E o próprio Cristo disse que aquele que é do céu está sobre todos e é Senhor de todos. Digam amém por isso. Jesus, como Senhor, sempre está pronto para tudo. Eu vou repetir: Jesus, como Senhor, sempre está pronto, preparado para tudo. Quando Jesus desce do monte, ele é interpelado com um problema gigantesco. Um homem que Lucas, no seu olhar clínico, vai dizer, no capítulo de número 5, a partir do versículo 12, que ele estava cheio de lepra. Não era uma enfermidade comum na pele, não era uma mancha, era a lepra em seu sentido mais perigoso, pois a medicina, limitada como era, não tinha jeito para este homem, e ele tinha ordem para se afastar. Quando um leproso se aproximava, ele tinha que gritar bem alto: imundo, imundo, para as pessoas dispersarem, porque se ele chegasse repentinamente em um local que estivesse com pessoas, ele poderia ser apedrejado. Mas este homem desobedece a placa de pare, ele desobedece a ordem de se afastar. Ele vem, como muitos problemas vêm de encontro a nós, chegam de repente, subitamente, repentinamente. Não sei se esse homem estava escondido numa árvore, não sei se ele estava escondido atrás de uma pedra. Eu só sei que ele aparece, ele surge do nada, no caminho de Jesus. Mas Jesus estava pronto. Jesus estava pronto, como hoje ele está pronto para resolver qualquer problema que surgir no nosso caminho e em nossa vida. Digam amém por isso. A segunda qualificação de Jesus no texto é que, ao adorá-lo e reconhecê-lo como Senhor, ele reconhece Jesus como o sacerdote perfeito. Observe no verso 2 que ele não pede a Jesus para ser curado, ele pede a Jesus para ser limpo. Se quiseres, podes tornar-me limpo. Conforme Levíticos capítulo 13 e o capítulo 14, nós vamos ver ali algumas orientações de Deus a Moisés quanto a estas enfermidades, tanto a lepra como a pessoas que sofriam de fluxo ou hemorragia.
pessoas que eram segregadas, destituídas da sociedade, passavam a viver fora da comunidade, perdiam seus bens, perdiam suas posições, deixavam o convívio da família para viver em uma gruta, em uma caverna chamada de leprosário. Este homem já estava em uma fase terminal, cheio de lepra, disse o escritor Lucas. No caso desta enfermidade, ela ia carcomendo as partes periféricas do corpo, deixando as mãos, os dedos insensíveis, e daqui a pouco os dedos caíam, as unhas caíam, os dentes caíam, o nariz caía, o olho caía, e a pessoa se tornava em um morto-vivo, sem contar que exalava um mau cheiro, estava vestido em trapos, e este homem, na condição que estava, ele não podia nem marcar uma audiência com o sacerdote, porque quando o leproso via que a doença estava regredindo, então ele marcava em um ponto fora da cidade com um sacerdote, e era o sacerdote que diagnosticava. Ficava a metros de distância, de certo tampando o nariz e a boca para não ser contaminado, e examinava a pessoa de longe, se a enfermidade havia progredido ou regredido. Mas no caso desse homem não tinha mais jeito. Não adiantava ele marcar um encontro com um sacerdote convencional, porque ele já estava em uma situação que estava no seu limite. Parece que eu estou vendo esse homem aqui, ao mesmo tempo que se prostra, ele se joga com as últimas forças que tem. E aqui ele diz: Senhor, não tem mais jeito para mim. Não adianta marcar uma audiência com um sacerdote comum, uma que eu já estou em fase terminal, e outra que eu não terei condições de apresentar uma oferta. Mas o Senhor é o sacerdote perfeito, e com apenas uma palavra, tu podes declarar-me limpo. Eu achei isso aqui muito interessante, irmãos, porque conforme a lei de Moisés, se caso a doença estivesse regredindo, a oferta do leproso era a seguinte: ele pegava 2 pombinhas, e os irmãos memorizem que a pomba era a oferta de quem não tinha condições. Quando alguém entregava uma pomba no santuário, ou um punhado de farinha, era porque aquela pessoa era pobre, limitada em recursos. E para facilitar, Deus disse: traga 2 pombinhas, traga um vaso de barro com água do ribeiro, água corrente, que na corrigida vai dizer água viva, né? Mas não é aquele bichinho do mar, água viva não, viu? É água de ribeiro, água corrente. Pega um vaso de barro, água corrente, e aí o sacerdote vai pegar uma das pombas, com a unha, ele vai ferir o pescoço e derramar o sangue dela no vaso. E ela vai ficar morta ali no vaso de barro. E a pombinha viva vai ser mergulhada naquele vaso, com sangue da pombinha morta e com água do ribeiro. E aí o sacerdote vai jogar a pombinha em campo aberto. Se ela conseguir alçar voo, é um sinal, um dos primeiros sinais de que ele realmente foi curado. Alguns dizem que a família da pessoa ficava longe e torcendo para que a pomba voasse. Depois ele pegava um pau de cedro com uma bucha chamada de isopo. Já viram Davi orando? Purifica-me com isopo. Já viram assim no texto de Salmo? O isopo era uma bucha extraída de um arbusto que era antibacteriana, ela não se contaminava. Então pegava-se um pano de carmesim, amarrava naquele pau de cedro junto com a bucha, e também imergia naquele sangue no vaso, e depois borrifava, aspergia aquele homem 7 vezes. E depois desse ritual, a família estava ali vibrando, recebia aquele homem de volta ao convívio da sociedade. Quando ele diz que Jesus pode ou podia declará-lo limpo, é que Jesus, como sacerdote perfeito, ele é o sacerdote, mas ele é a oferta. Ele é a oferta pelos que estão em situação de limitação. Ele é a oferta pelo pobre. Ele é a oferta pelo cansado.
Ele é a oferta por aquele que não tem quem o ajude. Ele é a oferta para aquele que clama misericórdia. Ele é a oferta para aquele que olha para dentro de si e diz: ai de mim que vou perecendo. Ele é a oferta. A lepra representava em nós o pecado. A lepra que nos tornou insensíveis a Deus, nos destituiu da glória, nos separou da presença do Pai. Mas um dia chegamos aos pés desse santo, meigo e maravilhoso Nazareno, e adorando aos seus pés, clamamos misericórdia. Tem misericórdia de mim. E ele, como aquela pombinha, entregou o seu sangue. Lá na cruz do Calvário ele morre. Ele se entrega como a oferta pelos perdidos, pelos mortos espirituais, por aqueles que não tinham condições de remir a si mesmo. Ele derrama a sua alma na morte, como a pombinha morta dentro de um vaso de barro com água do ribeiro. O vaso de barro fala da sua humanidade. Ele veio e se encarnou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Até porque o nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco, para o hebraico é Deus dentro do barro, Deus em figura humana, Deus no barro com simplicidade, Deus com simplicidade, Deus em humildade, Deus entre os homens. Eu pensei que você ia dar um glória a Deus, mas eu vou continuar. A água do ribeiro fala das correntes de vida do Espírito Santo. Ele entregou a sua vida, derramou o seu sangue, mas a água do Espírito, a vida que jorra do Espírito, vivificou esse Jesus dentre os mortos. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, diz que se o Espírito daquele que vivificou a Cristo dentre os mortos habita em vós, o mesmo Espírito vos vivificará à semelhança de Cristo no dia da sua vinda gloriosa. A água do ribeiro fala do poder do Espírito Santo ressuscitando a Jesus. Será que a pombinha vai voar? Será que ela vai alçar voo? A igreja estava em expectativa, os anjos estavam em expectativa, mas ao terceiro dia a pombinha voou. Ao terceiro dia a porta do sepulcro é removida. Ele se levanta ressuscitado, vive para sempre e eternamente. Levanta a tua mão, glorifica a Ele esta noite. E aí ele pegou o seu sangue e começou a borrifar. 7 vezes foi? 7 vezes que eu disse perfeição, completude. Ai meu Deus, eu vou comprar agora com o meu sangue, vou lavar, vou purificar, aleluia. Todo pecador que vier a mim eu vou borrifar, vou esponjar, vou limpar com meu sangue puro e precioso. Diz a Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 5, que João é levado diante de um livro selado por 7 selos. E um anjo forte gritava ao fundo com voz de trovão: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E João diz que nem no céu, nem na terra, nem nas partes inferiores havia alguém com cabedal para abrir o livro. E João começou a chorar: estamos perdidos, estamos acabados, não tem ninguém que vai cuidar da nossa eternidade e do nosso futuro. Mas o ancião diz: João, no céu ninguém chora, porque o céu tem resposta, o céu tem solução. Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, venceu e é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. E João, quando se volta, vê no meio do trono um cordeiro em pé, aleluia, em pé. Em pé, vamos dar glória somente por esse em pé,
Glória a Deus, glória a Deus. Não é manquejando, não é deitado, não é fraquejante, é em pé, como havendo sido morto. Suas feridas ainda estão vivas, suas feridas ainda estão fluindo sangue, mas ele vem diante do trono, saca, pega, toma o livro da destra do que estava sentado, e os seres viventes e os anciãos irrompem em um hino novo no céu, em um hino novo no céu. Digno, 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 digno é o Cordeiro. Levanta a tua mão por um minuto e vamos adorá-lo na beleza da sua santidade. Você foi comprado, remido, com o seu sangue ele comprou povos, tribos, línguas e nações, e os entregou como dádivas a Deus. Quando um pecador é borrifado com este sangue, a igreja no céu toma o nome dele. Ele é arrolado, escrito na universal igreja e assembleia dos primogênitos. E é por isso que Jesus diz que quando um pecador se arrepende, os anjos trombeteiam e festejam por uma alma, uma vida, um pecador que se arrepende. Mas tem um detalhe interessante aqui que eu quero concluir. Ele reconhece Jesus como Senhor, como sacerdote perfeito. E é interessante aqui no versículo 3, que Jesus, ele logo de pronto, ele sinaliza para este homem: quero ser limpo. Só que o versículo 3 vai dizer que Jesus fez um ato simultâneo. Não precisa nem ser perito em grego aqui, eu respeito os que estão estudando e são profundos nas escrituras, principalmente na exegese, mas aqui não precisa ter muita bagagem teológica para descobrir que Jesus fez um ato simultâneo aqui. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo. Ele está fazendo um ato simultâneo, ele está falando e ele está tocando ao mesmo tempo. Jesus disse quero, mas ele disse quero em movimento. Estão pegando a cena aí? Jesus não ficou inerte de longe, com a mão na boca, olhando o homem de longe, como os sacerdotes comuns faziam, né? Ficava de longe, com medo de se contaminar. Mas Jesus é diferente. Aleluia. E eu vou dizer algo aqui, pastor, me permita. Jesus tem um xodó com esse povo, irmão. Jesus tem um xodó conosco. Aleluia. Não existe nada que fique na frente de Jesus, interrompendo a passagem dele para estar perto desse povo, junto com este povo. Não existe nada que bloqueie a aproximação de Jesus. Quando Jesus quer estar entre esse povo, João viu entre os castiçais de ouro, e aquilo representava Jesus entre a igreja. Jesus está entre os santos, Jesus está entre os salvos, Jesus está entre os lavados, Jesus está entre aqueles que ele comprou, que ele limpou. Jesus não está na roda dos escarnecedores. Jesus não está entre os ímpios. Jesus gosta de estar no meio da sua igreja. Mas é um povo, não tem problema, eu gosto de estar no meio deles. Mas Senhor, ele é leproso, ele é imundo. E quem sabe aqui é um pensamento meu, que eu não quero forçar o texto, mas a multidão ficou suspensa. Se eu estivesse lá, ficaria. Mas Jesus vai tocar nesse homem mesmo? O radical aqui da palavra tocar não é triscar, não é resvalar. O radical aqui no original é pegar, é agarrar. Me permita, presbítero, pastor, é como se Jesus dissesse o quero, mas dissesse assim, quero.
meu Deus, ele vai tocar neste homem leproso, ele vai ficar imundo também, ele vai ficar cerimonialmente impuro, imundo. Jesus sabe o que está fazendo. Jesus tem o controle da situação. E outra coisa, deixa eu dizer algo aqui com muito temor. Jesus não está muito preocupado com o que você acha ou deixa de achar não, viu? Jesus não está preocupado se você crê ou não está crendo. Jesus não está preocupado com a sua decisão. É Ele que está no controle, Ele sabe o que está fazendo. Deixa a multidão suspensa, deixa a multidão ficar assim, em dúvida, em questionamento, mas que Ele vai operar, que Ele vai fazer, Ele vai fazer. E deixa eu liberar uma palavra aqui. Ele já está sinalizando: quero. Hoje tu recebe um sim de Deus. Hoje você recebe um sim de Deus. Que Jesus faz umas coisas, irmãos, que deixa muita gente de cabelo em pé. Jesus andando vê um cego de nascença. Os discípulos já questionam: foi ele ou os pais que pecaram para que ele nascesse assim? Aí Jesus já quebra protocolo e diz: nem os pais nem ele. Ele nasceu assim para que nele se manifeste a glória de Deus. O cego estava lá à margem do caminho, era um cego de nascença. Jesus cospe no chão, faz lodo. Como eu e você reagiria numa situação como essa? Eu que sou um pouco sanguíneo já diria logo: Jesus, o homem já está cego. Além da queda, o coice. O senhor vai botar lama agora no olho dele? Se tivesse um oftalmologista lá: não, o senhor vai arranhar as córneas. Ele já não tem visão de nascença, não tem mais esperança. Se o senhor botar barro, areia, vai arranhar o cristalino do olho, ele vai perder, quem sabe, o resto de globo ocular, se ele tem ainda. Mas Jesus, que está no controle, Ele vai fazer, para deixar muita gente assim de boca aberta. É Ele que está no controle. Te prepara, porque se a multidão não quer ver, se a multidão não quer ficar observando, no quero de Jesus o homem já estava limpo, no quero de Jesus o homem já estava purificado. Como é que o senhor sabe? Porque no verso 3 está dizendo: e logo ficou purificado da lepra. Se teve alguém no meio da multidão que fechou o olho, quando abriu, Jesus estava apegado àquele homem, curado, sanado daquela enfermidade. É a última coisa que eu quero destacar aqui. Se ele reconheceu Jesus como Senhor, como sacerdote perfeito, a terceira qualificação é: Jesus tem a palavra divina, Jesus tem a palavra de poder. Jesus ainda muda cativeiro, Jesus ainda muda sorte, Jesus ainda vira páginas, Jesus ainda muda quadro, Jesus ainda tem a palavra que muda situação. Vai ser de repente, imediatamente, repentinamente. Eita, levanta a tua mão. Levanta a tua mão agora aí. A palavra de poder está agindo. Vai ser assim, como um relâmpago, como um flash. Quem está à tua volta verá a transformação, o milagre. Recebe o abraço dele aí agora. Recebe o toque de Jesus agora. Recebe o toque da palavra de poder agora. Em nome de Jesus, tu experimentarás que a palavra de Jesus tem poder. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Obrigado, pastor.